Bom dia! Mais uma semana de estudo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês. Vamos lá agora pegar o nosso estudo de hoje, que é Geografia 4. Olha lá, Geografia 4, a formação do povo brasileiro. Pega lá, ele tem um mapa bem grande na frente, Geografia 4. Enquanto você pega, nós vamos recordando um pouquinho. A aula passada nós falamos sobre as tradições dos povos que vieram para o Brasil, culturas diferentes, estão lembrados? Nós vamos continuar falando sobre a formação do povo brasileiro. Desde a sua origem, nós somos formados por povos diferentes. O Brasil, ele é um Brasil assim que tem, é um país que tem várias nacionalidades nele. Nós temos no nosso sangue de muitos povos, né? E vamos começar então desde lá da base, a formação do povo brasileiro. Encontrou, gente? Pegaram a atividade? Ótimo, excelente. Vamos continuar então. Esse texto vai falar para nós que em 1500, quando os portugueses chegaram no Brasil, já havia aqui no Brasil cerca de 5 milhões. Olha o número que a tia está dizendo. 5 milhões de indígenas já estavam nessa terra. Professora, então essa terra tinha dono? Sim, ela tinha. Ela era dos índios. E quando os portugueses falavam, nós descobrimos uma terra, a terra não foi descoberta, a terra já era do povo indígena. Eles vieram e tomaram posse dessa terra. Então, quando a gente fala que os portugueses descobriram o Brasil, tá errado em falar isso. A gente tem que falar assim, que os portugueses, eles tomaram posse do Brasil. Porque os índios já estavam aqui. Os povos indígenas de diferentes povos, eles já povoavam grande parte do litoral brasileiro, interior do país, mas muito mais no litoral eles estavam. E quando os portugueses chegaram pelo litoral, o que aconteceu com esses povos? Foi dando problemas, conflitos, porque os portugueses estavam entrando nas terras que eram dos índios. Então isso aconteceu, gente, com esse conflito, muitos índios morreram, muitos, bastante mesmo. Os indígenas, muitas aldeias foram dizimadas, quer dizer, deixaram de existir para que fosse ocupado aquele lugar, para que fosse explorado aquele lugar, tirado do lugar da onde estava a aldeia deles as coisas que os portugueses precisavam. Então, foi muito difícil, foi um momento muito difícil para os índios. Nós, como brasileiros hoje, temos que dar muito valor às aldeias indígenas que ainda existem, porque ainda existem muitas aldeias indígenas aqui no nosso país, e conceder a eles essas terras, porque na verdade eles foram, e tudo isso foi tomado deles lá no ano de 1500, quando o Brasil foi descoberto. E, de acordo com o nosso censo demográfico, né, que o IBGE faz e fez em 2010, a população indígena, no texto está escrito aí, ó, 896 mil habitantes, tá? Ó, tá lá, a população indígena do Brasil era de 896 mil habitantes. Deste total, 517 mil vivem em terras indígenas. Quer dizer isso o quê? Que as terras indígenas ainda tem população indígena lá, mas que parte desses índios hoje já moram na cidade. Já não estão mais em terras indígenas, já estão em cidades, trabalhando como todo mundo. Como nós, mas grande parte, a maioria, ainda está em terras indígenas. E esse mapa que a tia mandou para vocês aí mostra o tanto de povos indígenas que ainda tem e o nome desses povos e aonde eles estão. Eles estavam, lembra que a tia falou, sempre ali no litoral. Quando veio os portugueses, que eles foram tomando conta do litoral, os índios foram se expandindo pelo interior do país. Já tinha índio no interior do país, mas a maioria foi entrando país afora para sair do litoral, para não ter mais problema com os portugueses. Então, o povo indígena se espalhou em todo o território brasileiro. E aí tem aí os lugares e os povos que são, olha lá, ó, tem bastante ali na região sul que ainda é a nossa. Os guaranis estão ali perto de São Paulo.
Aqui no Paraná tem um povo, olha, não sei se vocês conseguem ler aí no xerox de vocês, Xoquileng, que nome legal, né? O nome da tribo aqui no Paraná. E tem várias tribos espalhadas por todo o Brasil. E um parque chamado Parque Xingu, esse tá bem no meio. Esse aí é uma reserva, onde tem muitos índios lá, um lugar que é terra só deles. É um lugar muito importante no nosso país, que dá muito valor à cultura indígena e às terras deles e à vivência deles, lá no Parque Xingu. Bem no interiorão, bem no meio do nosso Brasil, né? Agora tem aí algumas perguntinhas para você responder. 2 nomes de povos indígenas da região sul. Ah, agora é legal. Agora você vai lembrar um pouquinho disso aqui, ó, que nós estudamos na sala de aula. O nome das regiões e aonde ficam esses estados nas regiões que o Brasil é dividido. Então tem lá 2 nomes de povos indígenas da região sul, 2 nomes de povos indígenas no centro-oeste e 2 nomes de povos indígenas na região norte. Coloquei 3 regiões, você vai procurar no mapa e vai responder para a professora. Depois, gente, fala um pouquinho do povo africano e da onde eles vieram, de que parte da África eles estavam. E como vieram para o Brasil escravizados, né? Eles já foram pegos lá na África e trazidos para o Brasil como escravos. Isso é uma coisa muito triste. E durante 3 séculos, são 300 anos, cerca de 4 milhões de africanos, isso contando homem, mulher, criança, chegaram ao Brasil, tá bom? E esses povos contribuíram muito com a nossa cultura, vocês sabem disso, nós já falamos bem isso. Contribuíram também com a língua que a gente fala, a comida que a gente come, o ritmo que a gente escuta de música, até isso os africanos contribuíram para a nossa cultura. E tem um mapa aí também falando um pouquinho sobre isso, falando da onde eles saíram, para onde eles foram. Esse mapa mostra direitinho quais são os principais locais aqui no Brasil que eles chegaram. E aí vai ter umas perguntinhas com esse tipo de resposta aí, ó. Quais as regiões lá da África foram trazidos esses escravos? No mapa tem aí a região, dá uma olhadinha. Depois, cite 2 cidades brasileiras que receberam esses africanos escravizados. Pode olhar no mapa, você vai conseguir responder. Depois eu quero que você escreva algumas coisas, algumas tradições africanas que nós ainda temos hoje. Nós já falamos bastante sobre isso e eu estou retomando um pouquinho. Tradições africanas, coisas que temos no nosso país que vieram deles. Ó, lembra que eu falei lá na religião, eu falei na alimentação. Nas aulas passadas nós falamos várias coisas e hoje você vai fazer um apanhado disso e vai escrever para mim. Não conseguiu? Faz pesquisa, olha no Google, você vai conseguir. Não pela internet, não tem jeito. Pergunta pro vizinho, pergunta pra mãe. E se você tiver origens africanas na sua família, melhor ainda, porque todo mundo sabe aquilo que veio do país de origem dele. Todo mundo tem curiosidade de saber. E então você vai conseguir essa resposta, tá bom? Faça a atividade direitinho. Daqui a pouquinho a professora vai voltar com história. Eu vou dar um tempinho, tá bom? Mas estaremos daqui das 7h30 até as 11h30 para fazer essas atividades. Daqui a pouquinho tem história. Então, ó, se esforça aí. Já eu volto, tá?